No Saber Direito desta semana, o juiz do trabalho, Josley Soares, apresenta um curso sobre as novas formas de contratação do trabalhador no Brasil. O professor aborda a legislação sobre trabalho intermitente, teletrabalho, trabalho autônomo e terceirizado, além do trabalho em plataformas digitais. No ar, a aula 5. Olá, meu caro telespectador da TV Justiça, seja muito bem-vindo ao nosso último encontro aqui do programa Saber Direito. E neste encontro a gente conversa sobre o último contrato que reservei aqui para conversarmos, que é justamente o trabalhador em plataformas digitais. Eu sou o professor Josley Soares, sou juiz do trabalho aqui no TRT de São Paulo e ficaremos juntos aqui neste último encontro conversando sobre um dos temas que é mais palpitantes aí dentro da comunidade jurídica trabalhista. Vamos a ele. Quando se fala em trabalhadores das plataformas digitais, uma primeira ideia que entra em cena é justamente a possibilidade de aplicação a eles de todo o estuário normativo que temos previsto dentro da CLT. Então, uma indagação muito comum hoje feita no âmbito da Justiça do Trabalho e no direito do trabalho como um todo, especificamente, melhor dizendo, se esses trabalhadores têm direito a horas extras, a 13º, a FGTS, aviso prévio quando são dispensados, e neste momento, infelizmente, a resposta é negativa. Isso porque os trabalhadores de plataforma digital e para alguns, a uberização, a gig economy, a plataformização ainda não tem aí, portanto, um regramento no Brasil. Hoje, como é que está essa conversa, Como é que está essa matéria, como é que está esse assunto, como é que eu posso me posicionar na vida prática? Eles não são submetidos à CLT, em termos jurisprudenciais, no entendimento majoritário, não se pode ainda aplicar a CLT com todas as suas previsões normativas, com todos os seus direitos trabalhistas, do trabalhador seletista normal, e a gente já conversou sobre o vínculo de emprego, sobre os requisitos para a configuração do vínculo de emprego, mas não podemos, infelizmente, nesse momento, nos posicionarmos no sentido de que também o trabalhador vinculado às plataformas digitais se beneficiam da CLT. Quando eu estou falando de trabalhadores das plataformas digitais, eu estou me referindo ao Uber, ao motorista do Uber, ao entregador do iFood, ao entregador da Rappi e por aí vai. A sociedade transformou a sua relação, as suas relações sociais, o seu modo de vida. Hoje já se fala em indústria 4.0, já se fala em disrupção tecnológica, então a gente não consegue se imaginar mais enquanto membros de uma sociedade, e aqui no Brasil também é assim, com os antigos métodos de pedir comida, ou com os antigos métodos de nos transportarmos, a locomoção, a mobilidade nos grandes centros. Estamos acostumados, portanto, a esse novo meio de vida, a essas novas ferramentas. Então, o transporte por aplicativo, pedir comida ou entrega de encomendas por aplicativo, serviços de manicure por aplicativo. Então, todo esse trabalho, todos esses trabalhadores que viabilizam, portanto, essas novas formas de viver, digamos assim, são engajados ao que a gente chama de trabalhadores do capitalismo de plataformas ou trabalhadores das plataformas digitais. O grande problema que temos hoje no cenário trabalhista atual, e não só aqui no Brasil, mas em outros países também, é saber que tipo de proteção a gente pode conferir a essa gama de trabalhadores. O caminho é sem volta, isso já está claro, a gente não pode mais retroceder e, enquanto sociedade, abrir mão de serviços que são mais cômodos, de prestação de serviços que geram mais comodidade para a sociedade. Por outro lado, isso representa um ganho de renda para alguns trabalhadores, como, por exemplo, o motorista do Uber ou entregador do iFood. Isso é só um complemento de renda, mas para alguns é a própria renda mensal que ele tem ali para as despesas domésticas, para a reafirmação da sua dignidade enquanto trabalhador. Então é um caminho sem volta. Mas nesse momento o mundo inteiro está estudando, e aqui no Brasil não é diferente, mais uma vez, então, colocando essa premissa a você, sobre que tipo de proteção a gente pode oferecer, e aqui no caso do Brasil, via Constituição Federal, a esse tipo de trabalhador. Será que a gente pode continuar fechando os olhos e deixando eles nesse limbo, digamos assim,
eles não fazem parte da CLT pela própria dinâmica da sua atividade, mas eles também não têm uma lei própria porque não houve regulamentação. Então, será que a gente pode continuar deixando eles aqui no meio, né, sem nenhuma proteção? A resposta certamente é negativa também. Então, hoje, no texto constitucional, no artigo 7º da Constituição, o que a gente tem é a ideia de que a Constituição ela não elenca os direitos que estão ali no artigo 7º tão somente para empregados. Ela refere a trabalhadores. Se você consultar o texto constitucional nesse momento, você vai ver que o artigo 7º, que é uma garantia fundamental, né, ele trata de direitos sociais, ele vai elencar 34 incisos. E aí ele vai dizer, olha, são direitos dos trabalhadores, vírgula, e podem vir outros tendentes a conduzir a uma melhoria de vida desses mesmos trabalhadores. 2 pontos. Aí começa a elencar ali, né? Jornada, hora extra, 13º e por aí vai. Férias e por aí vai. Só que esses direitos, eles não foram direcionados no texto constitucional apenas especificamente a empregados. Então, hoje, existe um recorte em termos práticos que a Constituição muito provavelmente não fez. É muito comum deferir as premissas do artigo 7º, as previsões do artigo 7º, tão somente a empregado, em descompasso com a vontade do legislador constituinte. O texto da Constituição de 88 não refere e não poderia fazê-lo apenas a empregados. Então, num primeiro momento, a gente poderia concluir que, a despeito da gente não ter uma lei no Brasil específica voltada para os trabalhadores das plataformas digitais, eles podem sim se beneficiar de todas, ou se não todas, pelo menos de algumas garantias que estão previstas no artigo 7º. A primeira dessas garantias, e talvez uma das mais importantes, é justamente aquela garantia que trata da saúde e segurança. Em um dos incisos do artigo 7º vai aparecer uma proteção a todos os trabalhadores, e claro, como estou me posicionando aqui, também aos trabalhadores das plataformas digitais, quanto à redução dos riscos no trabalho. Veja, se eu tenho um empregado que está exposto a um ambiente insalubre ou que está exposto a um ambiente perigoso, eu tenho que oferecer, por exemplo, equipamentos de proteção individual a esse trabalhador, com vistas a mitigar a ação do agente insalubre ou do ambiente ali, portanto, que cause algum tipo de deterioração à integridade física ou mental desse trabalhador. Por que o trabalhador, por aplicativo, ele também não pode ter essa proteção se isso decorre do texto constitucional que não direciona, né, essa garantia apenas a empregados? Essa resposta ela passa por muitos debates, né, por muitas nuances. O primeiro dos debates é o seguinte, olha, a CLT ela foi feita para empregados, né? Eu preciso ter, num caso prático, a configuração do vínculo de emprego para que essa pessoa, né, esse trabalhador, empregado, ele passe a ter direito a tudo que está previsto na CLT. Mas a dinâmica de trabalho dos trabalhadores em aplicativo, elas não se submetem, e a jurisprudência do TST majoritária, é claro que tem divergência, tá? Mas majoritariamente entende-se que a dinâmica do trabalho em aplicativos não se submete ao regime de subordinação, por uma razão muito simples. Aprendemos aqui ao longo da semana, em encontros anteriores, que ser subordinado é ter a manifestação do poder diretivo do empregador sobre aquilo que eu faço, né? Sobre a execução efetiva do meu trabalho. Então ele vai me dar comandos. E é muito difícil, tem sido muito difícil, pelo menos por esse entendimento majoritário das turmas do TST, da primeira instância, da segunda instância da Justiça do Trabalho, subsumir, digamos assim, a dinâmica de um motorista de Uber ou a dinâmica de um entregador do iFood, por exemplo, dentro do contexto de subordinação. Uma das coisas que geralmente é analisada, uma das premissas fáticas que geralmente se analisa nesse contexto é a possibilidade dele trabalhar ao mesmo tempo para vários aplicativos, o que não se coaduna com a linguagem da subordinação prevista na CLT. Uma outra premissa fática, que também dificulta a inserção desses trabalhadores no contexto de subordinação, é ele não ter um horário a ser cumprido, ou ele poder trabalhar quando ele quiser, né? Isso está muito mais para a autonomia.
Então, o debate sobre a proteção que se pode conferir ao trabalhador de plataforma, esse novo tipo de trabalho que se apresenta ao mundo e ao Brasil, né, a partir da disrupção tecnológica que já anunciei. Mas veja, um dos impeditivos, um dos debates que estão subjacentes a essa questão é justamente encaixar ele dentro da CLT ou não. Porque como a gente aprendeu nas aulas anteriores, no Brasil, ou eu sou subordinado e, portanto, sou premiado com os direitos previstos na CLT, ou eu não tenho subordinação, ou qualquer elemento ali do vínculo de emprego, que já estudamos também, previstos no artigo 3º da CLT, e, portanto, eu não tenho direito algum. Mas é correto, é justo deixar essa gama de trabalhadores que cresce dia a dia, e como eu disse, né, é um caminho sem volta, a sociedade não tem mais como se imaginar sem esses trabalhadores, sem essa mão de obra, sem essa facilitação toda, que proporciona, portanto, um novo modo de vida para a sociedade, mas que tipo de proteção a gente pode conferir a todos esses trabalhadores? Existem pesquisas que já revelam hoje em dia que já estamos alcançando quase que 10 milhões de trabalhadores engajados aí nesse capitalismo de plataforma, ou seja, vinculados justamente às plataformas digitais. E o debate, mais uma vez, vai sempre se esbarrar na existência ou não de vínculo de emprego. Então, para deixar claro, hoje nós temos uma gama de trabalhadores que não tem proteção alguma. O texto constitucional não se volta apenas para empregados, é a CLT que se volta para empregados, né? Então a gente poderia já ter construído uma jurisprudência que pudesse assegurar algumas garantias do artigo 7º, e eu exemplifiquei uma delas aqui, como a proteção à saúde e segurança, aos trabalhadores da plataforma digital, mas isso não evoluiu ainda. Então, a jurisprudência do TST hoje, infelizmente, ela vem majoritariamente entendendo que eles não se inserem no vínculo de emprego, mas essa compreensão, essa conclusão, termina empurrando meio que esses trabalhadores para um limbo. Então, se eles não são empregados, mesmo que a Constituição não tenha criado aquelas proteções só para empregados, eles terminam, em termos práticos, não tendo proteção alguma. Então vai ser muito difícil você ver na prática uma plataforma digital que conceda, por exemplo, equipamento de proteção individual para um entregador ou equipamentos de proteção individual para um motorista de Uber, né? Então a situação atual no Brasil é uma ausência total de regulamentação e uma ausência total de proteção para esses trabalhadores. Aliás, as plataformas digitais que viabilizam a prestação de serviços por parte desses trabalhadores, elas têm levantado a bandeira de que eles são parceiros, né? De que eles são empreendedores, que são empreendedores parceiros. Então, no momento em que eu vou ser um motorista de aplicativo, eu não estou ali prestando serviços para a plataforma, eu estou em parceria. É mais ou menos essa ideia, eu estou empreendendo, eu estou fazendo a minha própria renda, o meu próprio horário. Isso é um diálogo que não se coaduna muitas vezes com o tipo de proteção que a gente quer dar ao trabalhador no direito do trabalho. Veja, o direito do trabalho de outrora, ele estava preocupado tão somente com o trabalhador do chão da fábrica, né, década de 40, 50, quando surge ali a CLT, do intramuros da empresa. Só que o capitalismo daquela época se modificou. Então hoje já se entende majoritariamente que a plataforma digital ela é uma forma de exploração do trabalho alheio. Ela é uma manifestação do capitalismo. Ela é uma nova roupagem de empreender. Então, se eu estou tomando o serviço alheio, eu preciso dar proteção para esse trabalhador. O direito do trabalho no Brasil e no mundo, mas sobretudo aqui, foi construído com os olhos voltados tão somente para o contrato de emprego, esse que a gente analisou ao longo da semana. Mas será, e gostaria de deixar essa reflexão a você, caro telespectador, que o direito do trabalho tem que insistir nessa premissa? Será que a gente não pode reconstruir a ideia e tentar expandir os tentáculos do direito do trabalho, né? A proteção do direito do trabalho para outros trabalhadores? O direito do trabalho, portanto, ele tem sempre que funcionar, e essa é a missão precípua dele, como uma ciência de equilíbrio entre o capital e o trabalho. Mas não pode ser apenas o trabalho subordinado, o trabalho empregatício, a CLT. Em outros países do mundo não tem sido assim, né? Eu comentava aqui que o parasubordinado da Itália, ele tem ali alguma proteção, mesmo não sendo empregado.
O autônomo dependente da Espanha, ele vai ter alguma proteção, porque é trabalhador, mesmo não sendo empregado. Mas aqui no Brasil a gente ainda não amadureceu essa proteção. O direito do trabalho, ele tenta reafirmar o seu papel de proteger o trabalhador como um todo, mas em termos práticos, infelizmente, essa proteção ela continua voltada tão somente para o vínculo de emprego. Então, ou eu sou empregado e tenho todas as proteções possíveis, ou eu não sou empregado, portanto, eu não tenho qualquer proteção. Como é um trabalho que cresce no dia a dia, né, que se acentua na sociedade, nós não podemos mais deixar isso escapar, né, da proteção do direito do trabalho, que tem que ser, repito, essa ciência de equilíbrio, né, o fino trato entre o capital e o trabalho. Então, na comunidade jurídica trabalhista, estamos todos estudando e refletindo, a partir de todas essas premissas que eu expus aqui a você, caro telespectador, sobre que tipo de proteção a gente pode conferir ao trabalhador do capitalismo de plataformas. Na jurisprudência do TST, ele não tem sido empregado. É claro que existe um entendimento minoritário que diz que é. Aqui e acolá você vai ver uma decisão ou outra dizendo que é, mas majoritariamente ele não tem se inserido, porque ele se esbarra no conceito de subordinação. No plano legislativo não existe uma lei protegendo ele, não dá para aplicar a CLT. E aí tem um último e derradeiro grão de sal sobre essa história toda. O Supremo Tribunal Federal vem cassando em reclamações constitucionais as decisões da Justiça do Trabalho que reconhece vínculo. Claro, é minoritário o entendimento que se posiciona no sentido de que existe vínculo no capitalismo de plataforma, né, entre o trabalhador e a plataforma digital, transporte, comida, entrega, enfim. Mas, mesmo essas decisões minoritárias, elas vêm sendo cassadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Qual é o ponto de partida do Supremo? A possibilidade de terceirização. Então, o Supremo diz assim, olha, eu já disse que pode terceirizar, que a plataforma pode contar com outro tipo de prestação de serviços que não necessariamente o vínculo de emprego. Então, não necessariamente essa pessoa, motorista, por exemplo, de aplicativo, vai ter vínculo, porque a plataforma pode contar com essa mão de obra. Então, hoje o Supremo ele tem dado algumas pistas de que, jurisprudencialmente, não se conferirá, não se reconhecerá o vínculo de emprego para os trabalhadores do capitalismo de plataforma. Então, a saída que já se imagina atualmente para a proteção deles é a criação de um regime jurídico específico. Se eu não posso aplicar a CLT, porque, em regra, entende-se que eles não são subordinados, majoritariamente, tá? Eu sei que cada um tem um ponto de vista, mas majoritariamente entende-se que não é subordinado, portanto, não tem acesso aos direitos da CLT. O Supremo ainda vai decidir isso, né? Na temática 1291, que a gente já mencionou aqui, tema de repercussão geral. Então, na jurisprudência do Supremo, isso ainda vai ser pacificado, mas hoje ele já tem algumas pistas, alguns ministros decidindo que não, de que o entendimento majoritário está correto. Então, o que resta, a título de proteção, é tão somente criar-se aí, portanto, um regime jurídico específico. E aí, nesse sentido, o que se tem é um projeto de lei que tramita hoje no Congresso Nacional, 3478, do ano de 2020, é de autoria da deputada Tabata Amaral, no sentido de se tentar criar um regime jurídico. Então, olha, qual é a premissa desse projeto de lei que ainda está em trâmite, né, lá no Congresso Nacional? Eles não são seletistas, mas eles também não podem ficar no limbo, sem qualquer proteção. Então, vamos criar um regime próprio aqui. Mais ou menos, e mal comparando, como fizemos com o estagiário. O estagiário não é empregado, mas ele não podia ficar sem qualquer proteção, já que ele trabalha ali no começo da vida, né, profissional. Então, criamos ali a Lei 11.788 de 2008, substituindo uma lei antiga anterior, para dizer, olha, ele tem direito à jornada, ele não pode trabalhar mais que uma quantidade específica de horas, ele tem proteção em relação ao ambiente de trabalho. O artigo 14 da Lei do Estágio vai dizer que o ambiente tem que ser seguro e sadio, ele tem direito a recesso, o que seria as férias do empregado. Então nós construímos, eu estou trazendo esse exemplo para a gente traçar aqui um paralelo, né? Fazer uma reflexão paralela. Nós construímos um regime jurídico específico para o contrato de estágio. Me parece que a mesma saída vai ser a alternativa que se atribuirá aos trabalhadores do capitalismo de plataforma. Então, recapitulando,
não são seletistas, pois se esbarram em regra na subordinação, é o entendimento que prevalece, Supremo vai dar a pá de cal nessa história toda, não podem estar na CLT, portanto, mas não podem ficar no limbo, já que é uma mão de obra que cresce dia a dia e a sociedade não ficará mais sem essa mão de obra, né? Então vamos criar uma proteção via lei específica, e vamos chamar ela de regime jurídico dos trabalhadores das plataformas digitais, que não dê tudo que está na CLT, porque ele não é empregado, né? A gente já compartilhou esse entendimento majoritário, mas que não deixe ele sem proteção alguma. Então, nesse projeto, por exemplo, algumas previsões, e claro, isso vai ser estudado, vai ser votado, está tramitando, né, regularmente lá no Congresso Nacional. Esse projeto de lei, ele prevê, olha, se a plataforma bloquear um motorista de aplicativo, ele pode se habilitar num seguro-desemprego, enquanto ele não tem alguma outra colocação. Ao longo do mês, ele tem que ter uma renda média pelo menos de tanto, né? Por exemplo, parecida com o salário mínimo. Ele tem direito a ter uma proteção em relação à saúde e segurança. Então, por exemplo, quem faz entregas de bicicleta precisa ali, por exemplo, tá, de um equipamento de proteção para não pegar chuvas, intempéries aí da vida, ou em face do calor excessivo, ou eventualmente de ruídos. Então, é um projeto muito inovador, né, muito vanguardista, que talvez seja pioneiro quanto a essa proteção que se pode conferir ao trabalhador das plataformas digitais. Mas nesse momento ainda é apenas um projeto. O governo atual mandou lá também para o Congresso Nacional um projeto específico, que é o 12 de 2024, tentando dar algumas proteções tão somente para o trabalhador de transportes de 4 rodas, né? É específico para esse recorte. E esses projetos todos ainda estão tramitando. Mas nesse momento a gente ainda não tem como garantir que tipo de previsão surgirá de cada um desses projetos. Então hoje o limbo, né, infelizmente, é o que se apresenta a essa modalidade de trabalhadores. Mas voltando para o texto constitucional, é importante que você tenha também em mente que quem é vinculado ao capitalismo de plataformas, estou insistindo nessa expressão, né, porque é uma reformulação do capitalismo, né? Eu sei que tem divergência sobre isso, alguns autores vão discordar, no sentido de que a plataforma não é um empregador, não é um empreendimento, não é um capitalismo ali, uma manifestação de capitalismo, mas acho que majoritariamente já se concorda que sim, né? O capitalismo ele vai se transformando, a forma de tomar o trabalho alheio vai se transformando. Então, se antes era no cafezal, no meio rural, depois na fábrica, na indústria, hoje existem outros meios de empreender e de explorar a atividade humana, né, o trabalho alheio. E a plataforma digital ela tem se inserido majoritariamente nesse contexto. Então é por isso que se chama capitalismo de plataforma, o capitalismo se apresentando com uma outra roupagem. Então se é capitalismo e o direito do trabalho serve para equilibrar o capitalismo e o trabalho humano, então a gente precisa ficar atento a que tipo de proteção a gente pode oferecer a esse tipo de trabalhador. O que não pode acontecer é deixar essa gama imensa de trabalhadores sem qualquer proteção. No campo da CLT, é importante notar também que nós temos o artigo 6º que diz assim: não importa se o trabalhador é subordinado porque ele está dentro do estabelecimento ou se ele está fora do estabelecimento. Aí esse artigo 6º segue, né? Ele foi alterado lá em 2011. Aliás, pode haver inclusive subordinação a partir de meios tecnológicos, a partir de meios informatizados. O que isso quer dizer, né? É uma senha para a construção daquilo que hoje já se chama de subordinação algorítmica. Eu disse a você aqui em um dos encontros anteriores que ser subordinado majoritariamente significa que eu cumpro os comandos, as diretrizes do meu empregador quanto ao modo do exercício da minha função. E aí disse também já hoje que quem está ali no aplicativo, em regra, nem conhece o chefe, nem conhece quem dá os comandos, né? Então hoje já se tenta construir um novo conceito de subordinação, uma nova vertente de subordinação, que é a seguinte: subordinação algorítmica. Eu não estou subordinado a um chefe, a uma pessoa física, eu estou subordinado ao próprio algoritmo. Então é muito comum a gente ver textos jurídicos, autores
muito conceituados dizendo o seguinte: de fato, há uma nova roupagem, então não tem alguém ligando ali para o motorista para perguntar: olha, por que você dobrou nessa rua? Quantas corridas você já fez? Que horas que você começou hoje? Que horas que você vai começar amanhã? Não tem. Ele se cadastra na plataforma, ele não conhece ninguém da plataforma, né? Ele não tem, em regra, qualquer contato ali com uma pessoa física na plataforma. Agora, ele estaria subordinado, diz essa nova vertente de subordinação, aos comandos do próprio aplicativo, ao algoritmo. Então, se ele está subordinado ao algoritmo, a gente precisa avançar também o conceito de subordinação. Se hoje a subordinação não é apenas do trabalhador, né? Se o capitalismo não se manifesta apenas do trabalhador no chão da fábrica, se ele tem novas roupagens, então propõe essa parte da doutrina. Nós também temos que avançar no conceito de subordinação. Então vamos estabelecer, dentro do conceito de subordinação, uma nova e moderna vertente de subordinação, a subordinação algorítmica. Então eu não vou precisar de alguém ali dando ordens no dia a dia. Se ficar claro, no caso concreto, que a pessoa é subordinada aos próprios comandos do algoritmo, do aplicativo, isso também é subordinação. Então, por ser subordinado, uma vez preenchidos os outros requisitos, essa pessoa também tem acesso a CLT. Mas isso é muito embrionário. Isso ainda não foi construído, isso ainda não foi consolidado, né? Parte da doutrina é que defende que sim, temos que aplicar CLT também para os trabalhadores da plataforma digital, pois eles são subordinados, não como os trabalhadores de outrora, né, do chão da fábrica, mas sim a partir de uma nova vertente de subordinação, que é essa subordinação algorítmica, ou seja, não é uma pessoa mandando, dando os comandos, mas sim os comandos do próprio aplicativo, né? Então, determinando o preço da corrida, determinando ali que tipo de punição ele vai ter quando ele tem nota baixa, então ele pode ser expulso do aplicativo se ele tiver uma avaliação ruim. Não é alguém que ligou e falou: olha, está expulso a partir de agora, está bloqueado, está suspenso a partir de agora, ou vai ficar suspenso por 2 horas, um dia. É o próprio aplicativo. Então, para essa doutrina, isso também é ser subordinado. Porque você se lembra que a gente estudou aqui, em encontros anteriores, que a subordinação é uma manifestação do poder diretivo. Então, há também um poder diretivo se manifestando aí, na determinação do preço, na impossibilidade, eventualmente, dele dar desconto, ou na rota que ele vai seguir, ou na impossibilidade de alteração da própria rota. Então, essa doutrina vem e fala: isso também é subordinação. Repito, não o conceito que a gente tinha até então, né, de subordinação, ali alguém mandando, uma pessoa física, o chefe, o gerente mandando, mas sim o próprio aplicativo. Mas repito, para ficar claro, esse é apenas um entendimento que ainda não avançou no campo da jurisprudência e eu sinceramente acredito que o Supremo não vai adotar esse tipo de pensamento, porque lembra que eu dizia aqui a você que o Supremo Tribunal Federal ele vem entendendo, aliás, ele está para decidir na temática 1291 a vida dos trabalhadores em plataforma, mas ele já vem entendendo, os ministros isoladamente, tem até decisão da primeira turma, que eles não têm vínculo de emprego, acompanhando, portanto, o entendimento majoritário. Então, essa questão da subordinação algorítmica, ela pode, muito provavelmente, não se desenvolver, né? A gente vai ter que ficar atento. Mas ela já começa a se manifestar aí no seio da sociedade. Algumas provas, dependendo da fase do certame, já começa a abordar justamente esse conceito, né? A amplitude da ideia de subordinação. Será que ela também passa pela ideia, pela vertente de subordinação algorítmica? Hoje, majoritariamente, não, mas poderia ser uma solução para, dizendo que ele está subordinado ao algoritmo, ele também é subordinado, portanto, ele tem acesso a CLT, tá? Existe, portanto, diversos percalços pelo caminho, né? Existem muitos obstáculos até que a gente conclua qual a proteção efetiva que o trabalhador de plataforma ele tem no Brasil. Mas hoje ele não tem qualquer proteção. Então ele se engaja num aplicativo de transporte, ele se engaja num aplicativo de entregas e o trabalho é realizado pela própria conta dele. Então vamos imaginar um caso drástico em que infelizmente esse trabalhador venha a bater, se envolver numa batida de trânsito, ou que infelizmente ele venha a sofrer um acidente, né, com aquela caixa nas costas e cai e se machuca, ele não tem qualquer proteção, seja no campo trabalhista, seja no campo previdenciário.
porque embora ele possa ter acesso à previdência, a gente sabe que ele não vai pagar, né? Ele não vai tirar ali da renda mensal, que já não é tão alta, a contribuição previdenciária, vai pagar o carnê, e aí se ele se acidentar, ele tem qualidade de segurado, ele vai lá, fica habilitado no auxílio doença, né, acidentário, e pelo tempo que ele tiver impossibilitado de exercer as suas funções, ele fica recebendo benefício. A gente sabe que não. Então, em termos práticos, mais uma vez, ele termina não tendo qualquer proteção trabalhista e não tem ainda uma proteção firme previdenciária. Embora algumas previsões exijam que ele seja habilitado na Previdência, né? Que ele tenha ali uma formalidade com a Previdência, que ele seja MEI, por exemplo, mas em termos práticos isso não acontece. Então olha o drama, se ele se acidenta, se ele fica incapacitado para o trabalho, ou vamos imaginar que ele ficou doente, às vezes nem está relacionado com o trabalho, mas ele está incapacitado para trabalhar, ele não vai ter a renda e, num caso de um acidente, pior ainda, né? Muitas vezes ele ainda tem que ressarcir ali o prejuízo que eventualmente ele causou. No caso do envolvimento numa batida de automóvel para um trabalhador vinculado a um aplicativo de transporte, o custo todo vai ser dele. Então ele é que vai ter que pagar, dependendo da dimensão da culpa dele, o carro dele na oficina, vai ficar dias sem trabalhar, não vai ter cobertura previdenciária. Se ele é, por exemplo, um motorista de uma empresa privada e tem vínculo de emprego, a gente sabe que o cenário é outro, né? Por exemplo, se ele fica afastado por conta de uma batida, o empregado, a primeira coisa que ele faz é se habilitar na Previdência. Então, no período em que ele está ali sem trabalhar, ele está recebendo o benefício previdenciário. Então, veja, são muitos caminhos a serem seguidos, existem ainda muitos percalços pela frente, mas objetivamente, e precisa isso ficar fixado aqui nos nossos estudos, no Brasil, a gente ainda não consegue oferecer uma proteção, ou melhor dizendo, né, para ser bem sincero, qualquer proteção trabalhista aos trabalhadores das plataformas digitais. Nós não temos uma lei específica para eles, ainda há um trâmite lá no Congresso Nacional, ainda há uma vontade política, digamos assim, de se construir um regime jurídico específico para eles, e eu acho que esse vai ser o caminho mesmo. A CLT, majoritariamente, não vem se aplicando. Estamos tentando, doutrinariamente, construir conceitos novos de subordinação para, assim, conseguir dar proteção seletista a eles, né? Dizendo que são subordinados de forma algorítmica, então, portanto, são subordinados, então, portanto, são empregados das plataformas, mas o fato é que isso ainda não decolou. E, por fim, nós temos o Supremo Tribunal Federal, com esse tema de repercussão geral, 1291, que está prestes aí, portanto, e vamos ficar atento e vamos acompanhar, que vai decidir se existe vínculo ou se não existe vínculo. Uma reflexão também que é muito pertinente a todo esse debate, a todo esse bate-papo que estamos travando aqui, estabelecendo aqui juntos, é o seguinte, disse que porque o Supremo está com a temática para decisão, né, 1291, e ainda não decidiu, o Legislativo, portanto, não avança quanto ao tipo de lei que vai ser gestacionada, né, promulgada para esses trabalhadores. Então, há muito essa conversa aí nos corredores, justamente nesse sentido, né? Ou o Supremo decide que tem ou que não tem vínculo, ou o Congresso decide por uma lei específica, mas há muitas vezes a sensação de que uma coisa não vem antes da outra, porque o Supremo não decidiu, ou porque o Congresso é que tem que decidir, mas, mais uma vez, para o direito do trabalho, o importante é estender a proteção aos trabalhadores. O artigo 7º da Constituição, eu repito, ele não se volta apenas para empregados. Então a gente não poderia, né, nós não poderíamos, melhor dizendo, não poderíamos dar proteção exclusiva aos empregados seletistas. É possível que, diante de uma transformação da sociedade que impacta o mundo do trabalho, que impacta também as relações trabalhistas, que nós conseguíssemos estender o direito do trabalho para além dos trabalhadores empregados, para além dos trabalhadores do vínculo de emprego. Mas hoje isso ainda não acontece. Uma coisa interessante também que tem que ser pontuada são os dois tipos de trabalhadores de plataformas digitais que temos hoje no mundo e essencialmente aqui no Brasil. Quando você pegar esses textos para ler, para estudar, para se aprofundar, você vai perceber que existem muitas classificações.
Hoje, a principal classificação que se apresenta e que muitos autores aqui no Brasil usam, muitas decisões judiciais também, é a classificação do professor Valério de Stefano, que diz o seguinte: no capitalismo de plataforma, então uma nova roupagem do capitalismo, né, através das plataformas digitais, os trabalhadores de plataforma digital, portanto vinculados a essas plataformas, são classificados de duas espécies. Nós temos o crowdwork e nós temos o trabalho on demand. O crowdwork é aquele trabalho não presencial. Então, o exemplo que é trazido é o caso da Amazon Turkey. Ela ainda não tem uma aplicação incisiva aqui no âmbito interno, né, no âmbito do Brasil. Então, por exemplo, eu quero uma tradução de texto, eu vou nessa plataforma, vai ter alguém que se propõe a fazer essa tradução para mim, a gente combina esse valor, eu não sei nem quem é a pessoa, termina que ela faz, me envia, tá tudo certo, eu pago lá na conta dela, acabou. Então, é um trabalho que está sendo executado, mas através dessa modalidade crowdwork, ou seja, eu sequer conheço quem está executando esse trabalho para mim. Então, o professor Valério de Stefano captou bem essa divisão. Então, é uma primeira parcela, uma primeira espécie de trabalhador em plataforma digital. Uma outra espécie, ainda seguindo a classificação do professor Valério de Stefano, além do crowdwork, é o trabalho on demand, cuja face mais visível, e especialmente aqui no Brasil, é justamente os motoristas de aplicativo e os entregadores, né, de refeição e encomendas. Nesse caso, o grande corte diferenciador é justamente o trabalho presencial. Não é que eu preciso de uma execução de uma tarefa que qualquer um pode fazer, como no crowdwork, uma tradução de texto, eu falava, que eu nem conheço a pessoa. Não, nesse caso a prestação do serviço vai ser essencialmente presencial. Então eu vou chamar o motorista, ele vai me pegar e vai me levar para o ponto B. No ponto A e vai me levar para o ponto B. Ou eu vou pedir uma refeição no aplicativo, a pessoa vai ter que trazer. Então, para você entender, a principal classificação, a mais usada, né, porque existem outras classificações dentro do trabalho a partir de plataformas digitais, é essa do professor Valério de Stefano, e ela parte dessa premissa, né? É o trabalho presencial e o trabalho não presencial. Então, o crowdwork, né, o trabalho não presencial, e o trabalho on demand, o trabalho presencial. O crowdwork ele ainda não avançou aqui no país, né? A gente ainda não tem debates em cima dessa modalidade de trabalho de plataforma digital, né? De trabalhadores em plataformas digitais. Agora, o trabalho on demand, ele está incisivamente presente na sociedade. Basta ver esses exemplos que eu citei aqui ao longo deste encontro, né? Então, os motoristas de aplicativos, entregadores, a gente sabe que existem outros formatos, né? Como, por exemplo, você pode abrir um aplicativo e marcar com uma manicure, ela vem na sua casa, com um cabeleireiro, ele vem na sua casa. Então, essa ideia, esse recorte que passa pelo presencial, pelo não presencial, o trabalho que eu preciso que alguém execute presencialmente para mim, digamos assim, está dentro da ideia do trabalho on demand, que aqui no Brasil cresceu bastante e sobre o qual a gente está debruçando todo o estudo aqui dessa aula. Agora, o crowdwork ele não avançou muito no Brasil, né? Nós não temos ainda uma preocupação incisiva quanto a essa modalidade. Logo, se alguém te perguntar ou se alguma prova abordar esse assunto, se você for chamado a falar sobre isso, o ponto de partida para entender o trabalho via plataformas digitais é entender a partir dessa principal classificação, né? Mais uma vez, existem outras, mas a principal é a do professor Valério de Stefano, que diz crowdwork e trabalho on demand. Isso aqui não cresceu tanto no país, então a gente ainda não tem os olhos voltados para essa situação. Mas o trabalho on demand, sim, né? É uma mão de obra que já é quase que indissociável da sociedade brasileira, né? Você não se imagina mais ligando numa pizzaria no sábado à noite, é tudo por aplicativo. Você não imagina mais ligando para o seu taxista preferido. Até existe, mas em regra é tudo por aplicativo. Então, se o modo de viver se modificou e impactou as relações de trabalho, o direito do trabalho deve estar firme e atento quanto à dimensão de proteção que ele pretende conceder e oferecer também para essa gama de trabalhadores. Mas hoje, essencialmente, né, objetivamente falando, essa proteção ainda não veio nem no campo da jurisprudência, e claro, mesmo que o Supremo ainda vá decidir definitivamente isso, na temática 1291, e nem no campo legislativo. Então, o Congresso ainda não deu pistas
de que isso vai entrar na pauta amanhã, ou depois de amanhã, ou no mês que vem. É tudo para a gente acompanhar. Enquanto a jurisprudência não se pacifica, enquanto a lei não vem, né, os trabalhadores ficam sem qualquer proteção. E um detalhe muito importante gera uma preocupação bem incisiva. É justamente a saúde e segurança desses trabalhadores. O artigo 7º da Constituição diz assim, olha, a empresa ela vai ter sempre que criar medidas tendentes a reduzir os riscos da operação, os riscos da atividade dos seus trabalhadores. E como eu disse aqui desde o início do nosso encontro, não há um direcionamento do artigo 7º tão somente para empregados. Então, por que esses trabalhadores não podem ter pelo menos uma proteção quanto à sua saúde e segurança? Afinal de contas, a própria ONU propugna a prevalência do trabalho decente no país, né? Nós temos muitos textos internacionais com aplicação no Brasil, muitos tratados internacionais ratificados pelo país e que, portanto, têm aplicação e que devem ser observados, independentemente de lei, de CLT, mas que têm que ser observados, que protegem justamente a saúde e segurança. Então, olha que interessante. Se o meu empregado está próximo de uma máquina que faz muito barulho, eu tenho que velar por esse ambiente, né? Ou eu tenho que reduzir o barulho, ou eu tenho que dar pelo menos equipamentos de proteção individual a ele. Mas porque ele é um trabalhador empregado. Agora, e assim eu vou estar atendendo o texto constitucional. Agora, se ele é um trabalhador das plataformas digitais, por mais que a Constituição não discrimine ele, não poderia, ela fala trabalhadores e ele também ele não tem qualquer proteção. Ele pode trabalhar perto dessa máquina, ele pode trabalhar na chuva, ele pode carregar peso nas costas, se ele cair tá tudo bem, digamos assim, né? Não há nenhum tipo de proteção. Então, um outro debate também que já se levanta tudo bem, temos dificuldade para saber qual vai ser a proteção empregatícia que se pode dar para esses trabalhadores, mas enquanto não vem essa proteção, vamos começar a desenvolver medidas protetivas, pelo menos quanto à saúde e segurança desse trabalhador. Afinal de contas, a Constituição não faz qualquer ressalva. A minha pesquisa de mestrado lá na USP passa justamente por isso, né? E eu me posicionei na minha dissertação que enquanto a gente não tem uma resposta legal ou jurisprudencial quanto à proteção trabalhista que se pode oferecer a esses trabalhadores vinculados às plataformas digitais, especialmente o on-demand, pois o crowdwork, a gente já viu, não tem ainda uma ponta muito incisiva no país, que pelo menos pensássemos em atribuir, né, em oferecer proteções constitucionais e de tratados internacionais que temos que aplicar via trabalho decente, por exemplo, quanto à saúde e segurança. Se você parar para pensar, as normas do Ministério do Trabalho, as NRs, né, as normas regulamentadoras lá da portaria 3214 de 78, elas são voltadas também apenas para empregados, já que elas existem regulamentando o capítulo de segurança da CLT, que vai do artigo 154 até o artigo 200. Então, mesmo as normas do Ministério do Trabalho que falam sobre ruídos, que falam sobre insalubridade, periculosidade, que falam sobre ergonomia, que falam sobre questões sanitárias, elas, em regra, só são aplicadas para empregados. Agora, será que a gente não tem como construir uma aplicação dessas mesmas proteções para os trabalhadores das plataformas digitais? Então, o vínculo de emprego eu já entendi, mas e a saúde e segurança? O Brasil é um país com números recordes de acidente de trabalho. Aqui, a Previdência Social, ela está, digamos assim, já muito cheia de trabalhadores com benefícios, mas uma das principais causas de pagamento de benefício previdenciário é justamente a incapacitação para o trabalho. Então, mesmo que eu não consiga oferecer a você, trabalhador da plataforma digital, um vínculo de emprego, porque a jurisprudência ainda não é assim, porque a lei ainda não é assim, mesmo que eu não consiga te dar um 13º ou um FGTS, ou uma participação nos lucros, ou uma limitação de jornada, ou um intervalo de almoço de 1 hora, será que eu não posso pelo menos conseguir regulamentar a sua saúde e segurança? Que você seja autônomo, mas que você tenha proteção no exercício das suas funções. Então, que tal implementar a concessão de equipamentos de proteção
ou a concessão de salas de asseio, né? Ficou muito famoso isso durante a pandemia, para que você possa passar álcool gel ali naquela caixa, se assear, ou para que você possa sentar para comer, porque as imagens da internet revelam que os trabalhadores que entregam comida comem na calçada, né? Enquanto uma entrega ou outra. Que tal eu implementar pausas necessárias durante a sua jornada? Porque pausa não é um privilégio. Pausa, seja o intervalo, seja o intervalo intra-jornada, né, do almoço, seja o interjornada entre duas jornadas. Então, se eu saio da empresa hoje, eu só posso voltar amanhã depois de 11 horas entre uma jornada, a hora que acabou e a hora que vai começar. Sejam as férias, seja o DSR, então almoço, interjornada, férias, DSR, tudo isso não é um privilégio. Tudo isso é uma questão de saúde e segurança, né? É uma questão de revigoramento do trabalhador. Então eu vou trabalhar 8 horas, mas eu só posso voltar para cá depois que sair, depois de 11 horas estando fora, porque assim eu consigo revigorar o meu estado físico e mental, para que eu não me acidente. Existem pesquisas hoje que revelam que os acidentes de trabalho acontecem geralmente nas últimas horas da jornada. Ninguém não, mas assim, em regra, a pessoa não se acidenta na máquina às 7 da manhã quando ela bate o cartão. Ela tende a se acidentar no final da jornada, porque já está muito cansado, porque já está muito estafado. Então, se eu tenho essa compreensão de que as pausas, por exemplo, as limitações de jornada, elas não são privilégio, mas elas entram sim nesse contexto de saúde e segurança, né? Protegem ali contra acidentes, inclusive. Então, por que pelo menos isso eu não posso atribuir aos trabalhadores da plataforma digital? O debate é longo, evidentemente, mas fiz questão de trazer aqui nesse curso sobre os novos contratos, porque é um debate do momento. Atualmente, estamos todos estudando justamente sobre esse tipo de proteção e sobre essa inquietude, né? Nós da comunidade jurídica trabalhista estamos refletindo todos sobre o seguinte dilema, sobre a seguinte preocupação. Vamos, com o direito do trabalho brasileiro, ainda que essa não tenha sido claramente opção constitucional, continuar protegendo apenas o vínculo de emprego? Ou será que a gente pode aproveitar esse entendimento novo do Supremo, que quando julgou terceirização, lá na DPF 324, disse assim: pela liberdade econômica pode haver outros formatos de contrato que não o vínculo de emprego. Pode haver outras situações, como o terceirizado, o autônomo e por aí vai. Ou será que a gente não pode aproveitar isso e dizer, então se pode ver outras formas de trabalho para além do vínculo de emprego? O direito do trabalho também tem que ser interessante, também tem que ter eficácia, eficiência e aplicação em consequência, né, para as outras formas de trabalho. Mas esse é um debate que me parece ainda é muito embrionário, né? Ainda está muito no começo. Alguns países já definiram que tipo de proteção eles podem oferecer. Então, alguns estados lá nos Estados Unidos já se posicionaram pelo vínculo de emprego ou por alguns direitos específicos de empregado para os trabalhadores de plataformas digitais, a maioria não. A União Europeia, né, tem algumas diretrizes solucionando essa problemática, em alguns casos muito vinculadas aí, justamente à saúde e segurança. O mundo inteiro está com essa questão ainda em aberto. Mas aqui no Brasil, o ponto interessante é nós temos uma Constituição que já autoriza essa proteção, porque ela não se volta tão somente para empregados. Mas a gente aplica na prática essa proteção? Não. Olha um exemplo claro para a gente encerrar aqui esse debate, né? Hoje, se uma pessoa entra na Justiça do Trabalho, e aí saindo um pouco das plataformas digitais, se uma pessoa entra na Justiça do Trabalho pedindo vínculo de emprego, lembra que a gente falava aqui de vínculo de emprego ao longo da semana, e ela fala, olha, eu quero meu vínculo de emprego, eu trabalhei ali na padoca da esquina, fiquei 2 anos, não tive minha carteira assinada, só recebia a renda mensal do mês, não tive FGTS, não tive férias, não tive 13º, quero tudo isso. Essa ação, ela aproveita e pede adicional de insalubridade. Aliás, eu ficava fazendo o pão no forno quente, calor excessivo, quero adicional de insalubridade. Quando chega esse tipo de ação lá na Justiça do Trabalho, eu não posso determinar uma perícia de insalubridade antes de verificar se essa pessoa tem vínculo de emprego. Sabe por quê? Porque insalubridade, ironicamente, é uma proteção tão somente de empregados. Ela não se volta para trabalhador. Então, primeiro eu vou investigar se procede a alegação de que ele foi empregado sim, à luz do caso concreto,
à luz da primazia da realidade, e por aí vai. E se houver a formação do vínculo de emprego, aí a gente determina uma perícia para verificar justamente a insalubridade. Então, olha que interessante, a Constituição diz, em algum momento, quando ela fala em insalubridade, em periculosidade, né, em penosidade, esta última não foi regulamentada, tudo bem, mas a Constituição fala que insalubridade é uma proteção só de empregados? Não fala. Então, por que a gente insiste, em termos práticos, em querer direcionar, né, o adicional de insalubridade ou a proteção ao meio ambiente de trabalho tão somente para empregados, né? Por que a gente não conseguiu ainda evoluir no sentido de que essa proteção é de todos os trabalhadores? E para arrematar essas questões todas, dizer a você o seguinte, olha, para além dos tratados internacionais, que a gente já poderia implementar em termos práticos, para além da própria Constituição, que não faz qualquer recorte, né? É uma situação muito emblemática que dentro do país em relação aos trabalhadores de plataforma é justamente a expectativa quanto a esse julgamento do tema de repercussão geral número 1291. Então eu sugiro que você acompanhe e fique atento, porque pode haver uma mudança muito grande a partir desse tema. E um olho também no Poder Legislativo, né? Que está aí com essa tramitação para os trabalhadores em plataformas digitais de um projeto de lei que pode vir a ser uma lei específica, um regime jurídico específico, tá bem? Eram os debates que eu queria tratar aqui com você sobre este último personagem aqui do nosso curso. Espero que você tenha tirado proveito. E agora eu trouxe aqui alguns testes para a gente fazer aqui a assimilação, né? Quero ver se você entendeu aqui as premissas que a gente tratou. Vamos a eles? Primeiro teste são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais assegurados no texto constitucional. A. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. B. Horas extras superiores à 10ª hora diária. C. Jornada de trabalho máxima de 6 horas diárias. E D. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, a 20% do normal. Alternativa correta, letra A. O artigo 7º, você sabe, ele vai trazer justamente essas contemplações todas. E eu fiz questão de trazer este teste, né, aqui para você, justamente para você captar que no artigo 7º não está escrito empregado, está escrito trabalhadores urbanos e rurais. E todas as previsões que nós vimos ali nas alternativas são previsões que estão no artigo 7º, claro, com as incorreções. Então o adicional é de 50%, né? Existe ali também a jornada de 8 horas, o que estava correto era a letra A, que é essa disposição que eu propus aqui que fosse aplicada aos trabalhadores de plataforma, mas que hoje ainda não há essa aplicação consolidada. Vamos ao próximo teste. O trabalho em plataformas digitais no Brasil, letra A, é alcançado parcialmente pela CLT? Letra B, é regulado por lei própria? Letra C, ainda não é regulamentado por lei própria, razão pela qual aplica-se à categoria as normas da CLT. E letra D, ainda não é regulado. Ora, você viu durante todos os debates que a alternativa, portanto, é a letra D. Vamos ao próximo teste. Quanto ao trabalho em plataformas digitais, letra A, enseja o pagamento de horas extras, participação nos lucros e resultados e DSR. Letra B, enseja o pagamento de adicional de insalubridade conforme previsão na CLT e na NR número 15 da portaria 3214 de 78. Letra C, enseja o pagamento da cota previdenciária do trabalhador por parte do tomador de serviços à razão de 27,5% todo dia 7 do mês. E letra D, não é regulado por lei própria. Alternativa correta, evidentemente, letra D. Mas aqui, o drama que se revela é justamente a alternativa D, bater na tecla de que não há uma regulamentação. Mas tudo isso deixa claro que todos aqueles direitos que a gente viu nas outras alternativas são voltados tão somente para empregados, né? Então, limitação de jornada, PLR, DSR, nada disso, por ausência de regulamentação, ainda se volta em termos práticos e consolidados para os trabalhadores em plataformas digitais. Então, a alternativa correta, letra D. Então, eu fico por aqui, espero que você tenha tirado proveito ao longo desta semana de todos os nossos pensamentos, as nossas reflexões sobre as novas formas de contratação.
Ao longo dos dias, tratamos aqui sobre o trabalho intermitente, o teletrabalho, o trabalho autônomo, o trabalho terceirizado e hoje falamos sobre o trabalhador em plataformas digitais. Se você tem alguma dúvida sobre algumas dessas informações, fique muito à vontade para me consultar também, meu caro telespectador, lá pelo meu Instagram, @professor Josley Soares. Será um prazer imenso conhecer você por lá. Um grande abraço e até mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioitvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.